A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, professores da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, a paternidade divina, último domingo do mês de janeiro de 2026. Bem, o texto áureo, olha que texto maior lindo. Primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 14, que declara: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Graças a Deus. E a verdade prática declara: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Bem, vamos fazer a leitura bíblica em classe? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 13 a 16. Nisto, conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém? Então essa é a leitura bíblica de classe da lição de número 4, a paternidade divina, 25 de janeiro de 2026. Vamos para os objetivos da lição 4? Primeiro objetivo, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo objetivo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E terceiro objetivo da lição 4, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a nossa vida cotidiana cristã. Então, essa nossa lição de número 4, a paternidade divina. Vamos pensar um pouquinho em nosso texto maior, nesse nosso texto áureo, 1 João, capítulo 4, versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Olha, o nosso texto áureo está no capítulo 4 da primeira epístola de João, entre os versículos 7 ao 21, quando João declara que Deus é amor e que devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Então não podemos separar o amor e a presença da pessoa do Espírito Santo na pregação do Evangelho, na propagação da palavra. Não podemos separar. O Filho, o Senhor Jesus, é a manifestação do amor divino, é a materialização do amor divino aos homens. E o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, é quem ensina aos homens o amor, revelando-lhes o Filho. Porque a fé cristã é uma fé revelada. Então o Filho torna possível a nossa confiança para com Deus. Olha o que João escreve no capítulo 4, versículo 17 dessa sua primeira epístola. Nisto é perfeito o amor e para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então é confessando a Jesus Cristo,
como filho do Deus vivo, que temos comunhão com Deus Pai. O Senhor Jesus, então, é o agente dessa comunhão, que pega a nossa mão, a mão do Pai. É isso que expressa 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus, não pode negar a filiação de Jesus. Com todo respeito a outras expressões religiosas, como, por exemplo, ao islamismo. O Islã é uma religião que diz que ama Jesus, que tem Jesus com muita estima, que reconhece que Jesus é o Verbo de Deus, que reconhece Jesus como um grande profeta, tem todo um respeito por Jesus, mas não confessa que Jesus é o Filho de Deus. E o que a Bíblia diz explicitamente, 700 anos antes do que o Islã? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. Então, para que Deus esteja em mim e eu esteja em Deus, eu tenho que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como diz o Salmo 2, tu és meu filho, essa é a voz de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, quem é de Deus, quem confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Glória a Deus por isso. E o textual, então, diz assim, e vimos. Então, consideramos os pontos seguintes na expressão e vimos. Primeiro, visto por testemunho ocular, pessoas viram com seus próprios olhos, tal como o apóstolo João foi capaz de ver. Ele fala, nós vimos e tocamos na palavra da vida. Então, as epístolas de João e o seu evangelho preservam para nós o seu testemunho e a tradição, tal como o evangelho também de Marcos preserva para nós o testemunho de Simão Pedro. Está lá Pedro também testemunhando. Este versículo especificamente, que é o nosso textuário, de 1 João 4,14, ele afirma a autoridade de uma testemunha ocular para essa epístola, contrastando com os escritos gnósticos. Lembra do gnosticismo? Os gnósticos foram que deram muita dor de cabeça para a igreja cristã dos 2 primeiros séculos. O maior problema da igreja primitiva do 1º e do 2º séculos foram os gnósticos. Gnose. Havia 4 tipos de gnosticismo. O gnosticismo egípcio, o gnosticismo pôntico, o gnosticismo sírio e o gnosticismo judaico. E deram muita dor de cabeça para a igreja cristã. Aliás, o que hoje defende o islamismo, dizendo que Jesus não foi crucificado, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, isso aí é bebido, sabe aonde? Em fonte gnóstica. Os gnósticos diziam isso. E o apóstolo Paulo, o apóstolo João, os discípulos cheios do Espírito Santo combateram esse falso ensino. Isso é um falso ensino. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo vem em carne. O Verbo se fez carne. Então, o apóstolo João é uma autoridade ocular. Ele conviveu com a palavra da vida. Então, não é uma invencionice humana como os gnósticos. Os gnósticos foram posteriores a Jesus. Aí começaram a querer explicar a natureza do verbo de João capítulo 1 com conceitos filosóficos do gnosticismo. Uma tragédia, deu numa heresia gnóstica terrível. Segundo lugar da expressão vimos, que é ver, testemunhar ocularmente. O ver também envolve a experiência da igreja primitiva, especialmente aqui a igreja da Ásia Menor, porque o apóstolo João, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Ele escreveu as 7 cartas às igrejas de Éfeso. E essa experiência da igreja cristã da Ásia Menor, que preservava o testemunho do apóstolo João. Então, o testemunho dos homens é adicionado ao testemunho de Deus. Notemos aqui os verbos na primeira pessoa do plural. Nós sabemos
temos visto, temos conhecido e crido. Então, nós sabemos, 1 João 4,13, temos visto, 1 João 4,14, que é o nosso textuário, temos conhecido e crido, 1 João 4,16. Então, a comunidade da época de João, no qual ele pastoreava, aquelas igrejas da Ásia Menor, protesta aqui contra a mensagem dos falsos mestres gnósticos. E ao protestar, eles estão confirmando o evangelho de João e dos apóstolos. Graças a Deus. Terceira perspectiva da expressão vimos, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos. O Espírito de Deus concorda com esse testemunho, que afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. E nós podemos ler isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Deus Pai, por intermédio do Espírito Santo, testifica sobre a mesma realidade. Olha só o que João escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 9. Este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Vejamos também a passagem de 1 João, da primeira epístola, capítulo 4, versículo 12. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha só, isso aqui é uma resposta explícita contra o gnosticismo, que insistia em dizer que Deus é santo e por ser santo jamais se faria carne, já que a carne é impura. Mas o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, declara: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então, quem é de Deus? Quem confessa que o Verbo se fez carne. A encarnação, esse é um dos motivos que nós celebramos o Natal, que nós nos alegramos no Natal, porque o Verbo se fez carne. Isso é uma doutrina. Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, quem não confessa que o Verbo se encarnou, é o espírito do anticristo. Mas olha o que diz o texto de 1 João 4,2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Por isso mesmo que nós nos alegramos no Natal. Não importa a data, importa que nós celebramos porque o Verbo se fez carne. 1 João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne. E nós confessamos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Portanto, Verbo, Deus, carne, homem. Duas naturezas, uma mesma pessoa. Sim, o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo, nos leva a confessar que Jesus Cristo veio em carne a este mundo. Isto é assim que um homem confessa a realidade da encarnação. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus, porque eu, juntamente com a minha família, com a igreja onde eu sirvo a Deus, nós celebramos o Natal. Natal tem a ver com encarnação. Isso tem a ver com doutrina bíblica. O Verbo se fez carne. Glorificado seja o nome do Senhor. Testemunhamos, além de ver, agora vem a expressão testemunho. O testemunho humano é acrescentado ao do Espírito Santo e também ao testemunho do Pai. Então é o testemunho do homem, é o testemunho da pessoa do Espírito Santo, é a testemunha do próprio Pai. Mas notemos que o testemunho humano só pode ser dado mediante a atuação do Espírito Santo. Então não é achismo, interpretação humana, pensamento filosófico, crendices, não, experiencialismos, não. O testemunho humano aqui pode ser dado mediante a atuação divina. O testemunho e a confissão, isso pode ser melhor estudado através da seguinte divisão do tema. Primeiro, Deus Pai enviou Deus Filho. Isso subentende
as seguintes realidades. Primeiro, a pré-existência do Filho. O Filho é coigual ao Pai, é da mesma natureza do Pai. Então, cuidado, quando a lição bíblica nossa, de número 1, disse que o Pai é a fonte, não significa que dessa fonte é que vai surgir outras. Não, não é isso. Existe fonte no sentido de preeminência. É a primeira atuação, o plano do Pai. Em segundo lugar, o Verbo se fez carne. Então, gerou. É a fonte de onde gera, mas é a mesma natureza. É coeterno. O Filho é coeterno, o Espírito Santo é coeterno. Então, cuidado para não achar, por causa da expressão que o Pai é a fonte, que seja, então, primeiro, no sentido de uma não coexistência, mas é uma coeternidade, uma coexistência, o Filho. Então, não está implícito a ideia de simplesmente a ideia da fonte como sendo algo da onde originou outras coisas. Não é essa a ideia, mas é da procedência. Então, cuidado com essas linguagens que podem haver uma interpretação equivocada, que foi basicamente extremamente estruturada no século III através de Ário, que partiu do princípio que o Pai era a fonte, logo o Filho, então, era uma espécie de uma criatura ou alguma coisa oriunda do Pai. Não é isso, não. O Filho é a mesma natureza do Pai. Agora, para expressar o plano da salvação, então, em algum momento, o Verbo se fez carne. O Pai gerou o Filho, mas nesse sentido de emanação para o desenvolvimento da mecânica da salvação. Mas as naturezas das pessoas são coeternas. Então, cuidado com a expressão fonte, para você não achar que o Pai é primeirinho lá, isolado como pessoa. Isso não existe. Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos. Agora, no plano da redenção, então, essa é a nossa sequência. A primeira pessoa fez o plano. A segunda pessoa se fez carne e executou o plano. A terceira pessoa nos convence desse plano. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o primeiro item aqui, a pré-existência do Filho. Pré-existência do Filho. Ou seja, o Filho já existia. Segundo, olha aí o capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio, o que ele era? Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então não tem começo nem fim. Então é coeterno e coexistente. É só você entender o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é coeterno, portanto, pré-existente. B, sua missão messiânica na redenção humana. Então, fica subentendido ali que o objetivo dessa atuação da Santíssima Trindade foi para a remissão do ser humano. C, sua união com o Pai, antes da encarnação e depois da mesma. Deixa eu te contar uma coisa muito linda que você vê na teologia ortodoxa, dos chamados católicos gregos, não os que estão em comunhão com Roma. Estou falando dos russos, dos ortodoxos. Esse catolicismo grego, ele defende a doutrina da Trindade com base no amor. Que ele diz assim, Deus é amor? Aí você fala, sim, Deus é amor. Aí ele pergunta, quem é o objeto do amor de Deus quando não há criação, quando ainda não havia criação? Então vamos voltar numa época que não havia terra, não havia anjo, não havia nada, só Deus. E Deus é amor nesse momento? Deus é amor. Quem é o objeto do amor de Deus? Tem que ter o objeto do amor dele? Então, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, para justificar a doutrina da Trindade, eles trabalham essa ideia. Deus é amor e, antes da criação, quem Deus amava? O Filho, o Espírito Santo. Então, as três pessoas em unidade divina. Então, se a união com o Pai
antes da encarnação e depois da mesma. D, a autoridade recebida da parte do Pai. É isso que a gente vê como testemunho. E, o fato que ele é o representante das regiões celestiais. Representante, ou único. Já falei isso, infelizmente, os gnósticos criam um monte de intercessores, deusinhos, íons que eles usavam. Infelizmente, hoje no catolicismo tem um monte de intercessores, mas a Bíblia fala de um único intercessor. Se esses intercessores, sejam santos, seja Maria, seja lá apóstolo, se eles resolvessem o nosso problema, nós nem precisávamos de Jesus. Não precisa. Eles resolveriam o problema. Moisés foi um grande intercessor, mas vivo, né? Depois que ele morreu, aí já segue-se o juízo. Então, assim também, nós observamos essa questão seríssima. Só há um intercessor, que é o Filho. Ele se fez carne para isso, para ser o seu advogado, para ser o seu único intercessor. Você não precisa de mais nada. Eu lembro que desde criança eu sou criado na escola bíblica dominical e a gente cantava um corinho que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. E aí ele vinha pro corinho: quem tem Jesus tem tudo. É isso. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, você tem tudo. Se você confessou a Jesus, se você crê no sangue, no sacrifício do Calvário, você é salvo, você tem tudo, você tem o único intercessor, você tem um grande advogado, você não precisa de acessórios, você tem o nome mais poderoso para invocar. Clame esse nome, em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a Deus. Então, F, o fato que ele é o único Salvador e mediador. De uma maneira ou de outra, os gnósticos negavam todas essas possibilidades, essas proposições. G, no presente contexto, naturalmente, devemos compreender a genuinidade da encarnação como algo que também está incluso nesse envio. O Verbo se fez carne. Deus enviou seu Filho. O Filho foi enviado e assim se encarnou. Os gnósticos negavam que o Logos eterno, o Verbo, poderia ter se encarnado. Eles achavam impossível, porquanto a carne participa da matéria. E a matéria, segundo eles diziam, é o princípio do pecado, é do mal, o negativo. Como que uma coisa suja, imunda, pode absorver algo santo, puro como Deus? Esse era o questionamento gnóstico. Os gnósticos supunham que o Espírito Cristo meramente se apossou de um corpo físico do homem Jesus, por ocasião do seu batismo ainda. Então, no dia do batismo, o Espírito de Cristo teria entrado naquele corpo, mas que então o abandonou por ocasião da morte. Quando ele morreu, ele voltou. Isso é ensinamento gnóstico. Olha que absurdo, que blasfêmia. E o apóstolo Paulo e o apóstolo João combateu esses hereges. Para os gnósticos, a morte de Jesus não teria utilidade como expiação. Exatamente como creem os muçulmanos hoje. Os muçulmanos não acreditam na morte de Jesus na cruz. Está no Alcorão, Maomé fala que Jesus não morreu na cruz. Só que ele inventou isso 7 séculos depois. E quem é que primeiro defendeu essa tese? Não foram os muçulmanos, foram os gnósticos. Os gnósticos que pregavam que a morte de Jesus não teria utilidade para expiação. Ora, essa é a coluna vertebral do cristianismo. Não existe cristianismo sem a crucificação. Não existe cristianismo sem cruz. O cristianismo, a base da fé cristã, está assentada no sacrifício expiatório do Senhor Jesus conquistado no Calvário. Nós somos salvos pela graça, pela morte expiatória de Jesus na cruz. Então, para os gnósticos, o Espírito Cristo não teria feito qualquer expiação. A expiação pelo sangue era posta de lado, semelhantemente à atual crença do mundo muçulmano. O islamismo nega a crucificação de Jesus.
Aí depois você vê os vídeos na internet dos muçulmanos, do sheik muçulmano falando em português. Não, nós aceitamos a Jesus sim, nós amamos o Senhor Jesus, que a paz esteja sobre ele. Jesus é o verbo de Deus, nasceu pela obra do Espírito Santo e da Virgem Maria. Nós cremos sim em Jesus. É uma acusação dizer que nós não cremos em Jesus. Não, eles creem no outro Jesus. Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é o Filho de Deus. E os muçulmanos negam essa verdade. Os muçulmanos, o islamismo, não acredita que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Não acredito. O credo islâmico declara: Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, declara: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então não é o mesmo Deus. Então não é a mesma divindade que nós estamos falando. Tem um erro de conceito enorme, que é abissal. O Alá dos muçulmanos declara que Deus nunca gerou e nunca foi gerado. É a crença deles. Eu não estou criticando, estou apenas dizendo que os muçulmanos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. O islamismo nega a filiação de Jesus. O cristianismo afirma categoricamente: não existe duas verdades. Ou o islamismo é a verdade, ou o cristianismo é a verdade. O islamismo diz que Jesus não é o Filho de Deus e que não foi crucificado. O cristianismo diz que Jesus é o Filho de Deus e que foi crucificado. Então, ou um está certo e o outro está errado, ou tem alguma coisa que não tem sentido o que nós estamos falando. Então, não dá para querer manipular as pessoas com essa historinha. Não, nós cremos em Jesus. Não, Jesus é o Filho de Maria, é o verbo de Deus, ele curava. Mas nega que Jesus é o Filho de Deus e nega que ele foi crucificado. Negou tudo. Não tem Jesus. Porque a crença em Jesus é que é o verbo que se fez carne. Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, tanto os gnósticos no primeiro e segundo século, como atualmente a religião islâmica, nega que Jesus é o Filho de Deus e nega a crucificação do Senhor Jesus. Ambas essas religiosidades. O Evangelho de João afirma que o Pai enviou o Filho. Tema agora reiterado nessa epístola, tendo sido aludida no Evangelho. João capítulo 3, versículo 16, é o grande textuário da nossa fé, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, olha o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. É um dos textos mais lindos da Bíblia. 2. Isso tem a dizer que Cristo é o Filho. E que o Filho é Jesus. Os gnósticos negavam ambas essas ideias. Os gnósticos diziam que Jesus não era o Cristo, que ele tornou-se Cristo no batismo. No dia do batismo, aí ele transformou em Cristo. Que é isso? Jesus já nasceu Cristo. Eis que em Belém nós celebramos o Natal. Profecia de Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, de maneira alguma é menores de todas essas aldeias de Judá, porque de ti virá o guia, o Messias, o Cristo, o Redentor. Os gnósticos negavam ambas as ideias. Cristo, para eles, seria apenas um dentre muitos aions, muitas manifestações angelicais, mas não o verbo eterno, não o Logos. Por isso que eu digo para você, meu irmão, você que estuda a palavra de Deus, eu vou convidar você, se você morar na região de Campinas, você precisa fazer STADEC, estudar a escola teológica. A STADEC é a escola teológica da Assembleia de Deus de Campinas e você é muito bem-vindo. Se Deus nos permitir, a partir de março de 2026, nós vamos ter, inclusive, o IAD, o estudo à distância. Então, você que não mora na região metropolitana, se você mora na região metropolitana, vem estudar. Nós vamos ali, nós estamos fazendo uma parceria com a instituição Os Patrulheiros de Campinas, e nós vamos usar ali na Avenida das Amoreiras, nós vamos usar a mesma estrutura pedagógica dos patrulheiros. Os patrulheiros utilizam a estrutura na parte do dia, nós vamos usar na parte da noite, a STADEC. Nós estaremos lá a partir de março de 2026 nas aulas
presenciais, mas vamos ter também IAD. E eu peço para você fazer sua matrícula na escola teológica, estudar, se você é um professor de escola bíblica dominical. E se você não é professor, mas se você tem desejo de estudar a palavra, venha para a escola teológica. Você vai estudar, vai se aprofundar nessa beleza da palavra de Deus, da história, da geografia. É uma bênção. Venha para a escola. Você que frequenta escola dominical, você que é um líder, círculo de oração, esposa de um obreiro. Venha, jovem que é um líder. Você precisa se qualificar, se preparar, para não ficar repetindo coisas que não tem sentido algum. Você precisa ter conhecimento. E a vontade de Deus é que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vem estudar na escola teológica. Cristo, para os gnósticos, seria apenas um dentre muitos aions, ou seja, expressões divinas, mas não o verbo eterno. E o apóstolo João, categoricamente, João sabia muito bem o que estava fazendo. E ele escreveu, no princípio era o Logos. Esse Logos aí divino, esse que os gnósticos estavam negando. Ele diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo Logos era Deus. E no versículo 14 ele fala, e o Logos, que é o verbo, Logos é a palavra grega, verbo é a palavra latina. Em português seria palavra. Então, Logos, verbo, palavra. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como da unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, o verbo eterno, os gnósticos negavam isso. Não aceitavam Jesus como filho de Deus, como os muçulmanos também. O islamismo também não aceita Jesus como filho de Deus. O islamismo aceita Jesus como um profeta, como um homem muito bom, que ele curava, chama até de verbo de Deus, fala até que é o Mahdi, né, que há de vir julgar tudo, mas não é o filho de Deus. Aliás, no Islã, Jesus é menor, é inferior a Maomé. No islamismo, Maomé é o selo dos profetas. Portanto, Jesus é só mais um entre os mais de 120 mil profetas que houve na face da terra. Isso na religião islâmica. Os gnósticos não aceitavam que o filho fosse Jesus de Nazaré, ou que o Cristo devesse ser identificado com Jesus. Os gnósticos negavam isso. Eles negavam a fusão da natureza divina, a encarnação. Os gnósticos negavam. Eles pensavam que seriam duas pessoas. Então, tudo isso crença herética do gnosticismo do primeiro e segundo século. Notemos, então, que o próximo versículo, porque João está combatendo os gnósticos. João está escrevendo de maneira apologética. Por quê, meu irmão? Você que é estudante da escola bíblica dominical, você tem que entender isso. 1/3 da Bíblia do Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento, foi escrito para combater o falso ensino. Existem epístolas inteiras que foram escritas para combater o ensino errado. Gálatas foi escrito para combater os judaizantes. Pessoas que aceitavam Jesus, mas queriam guardar a lei de Moisés também, sendo que não eram nem judeus. Porque o judeu, tudo bem, ele era a cultura dele. Claro, o judeu é natural, ele guarda sábado, fazer a circuncisão, mas ele é judeu, né? Então é cultura. Agora, uma pessoa que é brasileira, né, e deixa um quipar na cabeça, o cabelinho, a barbinha, para imitar judeu, não tem a menor lógica isso. A não ser se fizer isso apenas porque acho bonito. Agora, fazer isso para querer guardar sábado, por causa de salvação, querer fazer diferença de carne e de dias por causa de salvação, Paulo combate essa gente escrevendo aos Gálatas. Porque o grande problema da igreja primitiva não foi nem o sabate, não foi nem a questão da carne, foi a circuncisão. Porque para os judeus, até hoje, a circuncisão é o selo, é a aliança entre Deus e o povo judeu. Então, quem não circuncisa, está fora. Quem não circuncida. E Paulo vai combater esse ensino na sua epístola aos Gálatas. Mas não é só isso. Judas escreveu, ele fala no início, no verso 3, que ele queria escrever sobre a fé comum. Teve por necessidade defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Pedro também tem uma defesa apologética. O Senhor Jesus enfrentou na sua época
os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos e aquela turma toda. Então, essa epístola, a primeira epístola de João, é uma epístola apologética. Olha só o que ele diz no capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então tem que confessar. Os gnósticos não confessavam, os muçulmanos atualmente não confessam, eles não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus. Eles não acreditam. Porque se eles aceitarem, então eles têm que admitir que Jesus é Deus, é a mesma natureza do Pai. Né? Então os gnósticos defendiam uma doutrina docética, o que significa que, para eles, Cristo teria agido como homem, mas que não era homem, e nem se encarnara, jamais como tal. Então os gnósticos criam que Cristo tão somente se apossara do corpo de Jesus de Nazaré por algum tempo. Havia certa forma de docetismo que julgava que até mesmo Jesus fosse um suposto homem, mas que fosse irreal, como se fosse uma projeção de uma realidade, até onde diz respeito a qualquer participação na natureza humana. Assim, os gnósticos negavam a encarnação do Verbo. Criam que ele possuiria um corpo físico de Jesus, que ele possuíra, mas que seria apenas uma forma em aparência humana. E que o Espírito Cristo ter-se-ia utilizado dessa forma, parecia, mas não era. Não é isso que Maomé fala na Surata 4 do Alcorão? É isso. O Maomé diz que recebeu essa revelação, sabe qual? Revelação gnóstica. Diz que os cristãos estão em dúvida a respeito da crucificação de Jesus. E aí ele encerra dizendo, o certo é que Jesus não foi crucificado, mas que pareceu ser. Quer dizer, aparência. Exatamente como criam os gnósticos. Então Maomé bebeu na fonte gnóstica esse versículo do Alcorão, porque não tem base nas Sagradas Escrituras, não é uma revelação do Espírito Santo, mas é uma interpretação filosófica gnóstica. O fundador do islamismo declara no Alcorão, que é o livro sagrado do mundo muçulmano. O livro sagrado do islamismo chama-se Alcorão, é o livro, ou a recitação. É o mesmo raciocínio gnóstico, o que leva à conclusão natural de que ele bebeu em fontes gnósticas para declarar que Jesus não foi crucificado, porque os gnósticos são 600 anos antes do islamismo, 700, 600 anos antes. E eu vou ler aqui a Surata de número 4, Surata 4, 157, do Alcorão, do livro sagrado dos muçulmanos. Olha aqui no que eles acreditam. Olha o que ele diz. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o apóstolo de Deus. Olha o que ele diz. Embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que lhes foi simulado. Ora, quem fala isso é gnosticismo. Os gnósticos diziam que Jesus simulou uma coisa, mas que não foi verdade aquilo. E aí ele fala uma coisa que não tem o menor sentido, porque nunca um cristão teve dúvida da crucificação de Jesus. Nós temos o testemunho da história, o testemunho de pagãos, o santo testemunho dos evangelhos. Então, nunca tivemos dúvida, nenhum apóstolo teve dúvida da crucificação de Jesus. Mas ele escreveu aqui nesse versículo do Alcorão, e aqueles que discordam quanto a isso, estão em dúvida. Que dúvida? 700 anos depois ele escreve isso, com que autoridade? Porque não possui conhecimento algum. Olha só o que ele diz. Abstraindo-se tão somente conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Isso é a declaração do Islã. E vai dizer que é o mesmo Jesus? E vai dizer que é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Eu respeito qualquer expressão religiosa. Os muçulmanos têm o direito de negar que Jesus não foi crucificado, mas é errado. Os muçulmanos têm o direito de dizer que Jesus não é o Filho de Deus, mas eles estão errados. Jesus é o Filho de Deus, Jesus foi crucificado, Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, os meus pecados, e graças a Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra de Deus Pai, intercede por nós. Bendito seja o nome do Senhor
Graças a Deus por tão grande salvação. Maomé utilizou termos como foi simulado, termos gnósticos. Estão na dúvida, não possuem conhecimento, abstraindo-se tão somente conjecturas. Que conversa é essa? Mas isso nunca aconteceu. Todos os cristãos bíblicos sempre creram na crucificação do Senhor Jesus. Além disso, a crucificação do Senhor Jesus é um fato histórico, documentado nos evangelhos, em todo o Novo Testamento, em obras seculares da época. Por mais de 6 séculos, até a negativa de Maomé no século VII, porque ele só fez essa negativa no século VII, né? A epístola de João combate primariamente os gnósticos, que parecem ter aderido à forma de docetismo, mas ela combate também explicitamente as declarações de Maomé em seu Alcorão, portanto, contraria claramente o Islã. O cristianismo confronta claramente o Islã. O Islã declara que Jesus não foi crucificado e a Bíblia claramente diz que Jesus foi crucificado. O Islã declara que Jesus não é o Filho de Deus e a Bíblia declara explicitamente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Graças a Deus. E ainda Jesus fala para Pedro, hein? Quando Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse assim, você é abençoado, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, crer que Jesus é o Filho de Deus é uma revelação divina, não é um pensamento humano, filosófico, mas é uma revelação. 3, finalmente, o testemunho dos crentes autênticos deve incluir o fato de que Jesus, o Cristo, uma única pessoa na qual estão fundidas as naturezas divina e natureza humana, o Verbo se fez carne, é o único salvador da humanidade, o único. Os gnósticos imaginavam que muitos aions, ou emanações angelicais ou divinas, seriam salvadores e mediadores dos homens, e não exclusivamente o Espírito Cristo, e certamente não Jesus na qualidade de Cristo. Esse é o pensamento gnóstico. Agora, a passagem de Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, mostra-nos o erro desse ponto de vista gnóstico e também dos muçulmanos. Os muçulmanos também estão equivocados. Olha só o que diz Paulo no capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Tanto os gnósticos como os muçulmanos não criam que Jesus era o único que fez carne e que morreu e derramou seu sangue para pagar as nossas dívidas. E Paulo fala que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, ou seja, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Deus é Salvador, desejando Ele que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que eu digo para você, para todos que estão nos ouvindo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso que Paulo fala em Atos 16, 32. Deus te abençoe e te guarde. Então, o comentário do nosso textuário, da lição de número 4, a paternidade divina, lição ministrada no domingo 25 de janeiro, último domingo do mês de janeiro. Vamos para a introdução da lição de número 4. Ela declara nessa lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Nós veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Deus, com o Senhor. É a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, que nos capacita a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Graças a Deus.
Qual é a palavrinha-chave da lição de número 4? Paternidade. Bom, antes de nós adentrarmos no primeiro tópico da lição, propriamente dito, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, se é que você ainda não se inscreveu, não é? Não é possível que você cometeu essa fraquezinha, né, meu irmãozinho? Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, para você ser avisado dos próximos vídeos. Toda terça-feira eu dou ensinamento na igreja, agora estou ministrando sobre Sara, a biografia de Sara, e está lá no meu canal para você, tá bem? Então, tudo disponível. Curta, dê o seu joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, escreve lá. Tá? Quiser comentar qual o impacto desse vídeo, escreve. E compartilhe esse vídeo. Você tem um grupo de amigos aí, compartilha para o seu pastor, para o seu professor, para a sua esposa, para o seu filho, tá? Para outros alunos que amam a palavra de Deus. Vamos compartilhar. É importante isso, tá bem? Então eu convido você a estar compartilhando esse material. Vamos para o primeiro tópico? A revelação da paternidade do pai. Bom, primeiro subtópico do item 1.1. Definição da paternidade do pai. A paternidade é um atributo da primeira pessoa da Santíssima Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá? O Pai amou a humanidade, o ser humano, e fez um plano de redenção. Quem é que vai realizar e executar esse plano? O Filho, não é o Pai. O Pai não se fez carne, é o Filho que se fez carne. O Filho se fez carne, se encarnou e deu a sua vida em nosso favor, derramou sangue na cruz. A obra da redenção, da expiação. Mas voltou para o Pai e enviou quem? Outra pessoa, o Allos. Jesus fala isso, envia um outro, o Allos, da mesma natureza. Essa terceira pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Também não se fez carne. Quem se fez carne é só a segunda pessoa da unidade divina. A pessoa do Espírito Santo veio para te convencer dessa verdade, que o Pai te amou e fez um plano e que o Filho executou o plano da salvação. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Pai te amou e fez o plano, o Filho se fez carne, morreu na cruz, executou o plano e o Espírito Santo te convence desse plano. Portanto, a tua salvação está associada à atuação da primeira, da segunda e da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai, então, é a fonte de tudo nesse sentido. Ele é soberano, ele é o princípio, a origem, o Gênesis. O Pai não é gerado. O Pai gera, mas não é gerado. O Pai não, o Pai gera, mas não é gerado. O Filho é gerado. O Pai é aquele que gera o Filho. Está lá em Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, diz o Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 1:5 também. Junto com o Filho, o Espírito Santo, então, procede do Pai e do Filho. Então, três pessoas eternas, coeternas. Três pessoas onipotentes que estão em unidade divina. Entender a paternidade divina é uma fonte de conforto. Podemos confiar no cuidado de um Pai amoroso, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. 1.2. A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Você não tem uma ideia para mensurar. Deus é Pai desde toda a eternidade. É o Pai da eternidade. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus declara assim no Evangelho de João 17:5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes de existir o mundo,
Jesus já estava com o Pai, por isso é coeterno. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, é anterior à existência de qualquer coisa, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. E o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. É isso que nós vemos na Santa Palavra de Deus. Três pessoas unidos e essa unidade nós chamamos de divindade. 1.3. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica a criação. Ele sempre existiu, ele é coeterno com o Pai. Ele tem a mesma natureza do Pai, é isso que quer dizer geração. João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Ora, se o Filho tem a vida em si mesmo, então ele é eterno, óbvio. Aliás, só pode ser eterno porque ele te dá a vida eterna. Só eterno é que pode te dar a vida eterna. Quem não é eterno, como é que vai te dar uma coisa que ele não tem? Não significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Deus Filho não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. Ele tem a vida eterna. O Filho foi gerado pelo Pai. Também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Possui a mesma natureza. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza, da mesma essência, da mesma glória. João 10:30. E 1.4, o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem origem no Pai, mas de modo distinto. Ele não foi gerado, ele é procedente. O Espírito Santo procede do Pai. João 15:26. E foi enviado pelo Filho. João 16:7. Saber que a pessoa do Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico, como surgiu no século IX, o grande conflito a respeito da palavra filioque. O que significa isso? É o latim, e do filho, porque no credo original da igreja diz que o Pai não é gerado, mas é eterno, o Pai é eterno, o Pai gerou. Então, o Filho é eterno e foi gerado. E o Espírito Santo é procedente do Pai. É isso que diz o credo mais antigo. E os cristãos ocidentais resolveram dizer que o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Essa expressão e do Filho, filioque em latim, gerou um tumulto teológico no mundo grego, porque os gregos não aceitam essa expressão. Então houve uma controvérsia por volta do século IX sobre a palavrinha teológica e do Filho. Mas na prática, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, sim, né? Porque o próprio Filho falou, eis que vos envio um outro Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, na teologia, o Pai gerou o Filho, portanto, é gerado, e o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós lemos isso em Atos, capítulo 5, versículo 34, versículo 3 e 4, quando Pedro chama o Espírito Santo explicitamente de Deus. E ele foi enviado para estar conosco para sempre. É isso que diz João 14, versículo 16 e 17. O Espírito Santo nos aproxima do Pai. Efésios 2:18. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Romanos 8:16. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. João 16:3. Graças a Deus por isso. Então, o resumo teológico do tópico 1, desses 4 subtópicos. A paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Bem, eu quero mandar um abraço para os meus amados irmãos da Rádio Pavio que Fumega, irmão Samuel e toda a sua equipe que tem prestado um glorioso e abençoado
serviço espiritual. Recebe o meu abraço aí, todos os ouvintes da rádio Pavio que Fumega, a Escola Bíblica Dominical, é transmitida pela rádio. Todo sábado, às 9 horas da manhã, você tem a lição anterior, né? E todo domingo, no dia da Escola Bíblica Dominical, você tem a lição do dia, também às 9 horas da manhã. Compartilhe também esse material da rádio Pavio que Fumega. Deus continue abençoando esses amados irmãos. E eu quero convidar você para estar participando do nosso trabalho. Escreva, mas não deixa de pôr o seu nome, a cidade onde você está. Deixa tudo bem clarinho para eu poder mandar um alô para você, que nem eu vou fazer agora. Olha, eu quero mandar um abraço para o cantor Gessé Santos de Guarapuava, Paraná. Cantor Gessé Santos, recebe o meu abraço aí, meu irmão. Manda um abraço para toda a Escola Bíblica Dominical de Guarapuava, no Paraná. Também eu quero mandar um abraço para nossa querida irmã Maria do Rosário Souza Buruti, lá do estado do Maranhão. Irmã Maria do Rosário, recebe o meu abraço e manda um abraço para todos os alunos da Escola Bíblica Dominical de Buriti, no Maranhão. Também eu quero mandar um grande abraço para o irmão Antônio Moreira. Ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Recebe aí, irmão Antônio Moreira, o meu abraço, o meu carinho, e dá um abraço apertado aí nos irmãos da IBD, da Escola Bíblica Dominical de São Bernardo do Campo, São Paulo. E, finalmente, eu quero mandar um abraço para nossa querida irmã Zuleide Oliveira. Ela é de Alagoinhas, da Bahia. Que bênção, agreste baiano. Ô, irmã Zuleide, recebe o meu abraço aí, minha irmã. Envia um abraço aí bem grande para a Escola Bíblica Dominical de Alagoinhas, na Bahia. Então, se você quiser que eu cite o seu nome aqui, a sua cidade, escreva, põe o seu nome, né? E aí você avisa a sua classe aí e eu mando um abração para vocês na nossa Escola Bíblica Dominical. Segundo tópico da nossa lição de número 4, reconhecendo a paternidade do Pai. 2.1, subtópico, confessar a Cristo como Filho de Deus. Então não basta crer que Jesus é um profeta, não basta dizer que Jesus curou muitas pessoas, não adianta dizer que Jesus nasceu por graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, não adianta dizer que Jesus é um grande profeta, não adianta dizer que Jesus curava. Não, você tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que confessar que Jesus morreu na cruz, derramou sangue para purificar o seu pecado. Porque senão não adianta nada. Aí fica apenas um entendimento religioso. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Não tem jeito de você falar que você é crente, que você é cristão, se você não crê que Jesus é o Filho do Deus vivo. E muito cuidado, porque tem gente que é carnal. Se você falar que Jesus é o Filho de Deus, ele fala, mas então Deus teve um relacionamento sexual com a Virgem Maria? Quer dizer, porque na cabeça dele é impura, e para o impuro tudo é impuro. Então ele já quer ter uma interpretação material, não é isso. Jesus é o Filho de Deus, mas ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então não teve nada de relacionamento sexual. Isso é coisa para a procriação humana. Agora o caso de Jesus é outro. É um outro assunto. É a encarnação. É o mistério de Deus. O mistério da piedade. Deus se fez carne. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E ele em Deus. Graças a Deus. Então, reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé. E sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 10. Essa capacitação não nasce na carne, nem na persuasão humana, na filosofia humana, no achismo racional humano, não. Mas é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É revelação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Reconhecer Jesus como Filho de Deus
é a única forma legítima de ter acesso ao Pai dele. Porque quem honra o Pai, honra o Filho. Quem honra o Filho, honra verdadeiramente o Pai. Quem não honra o Filho, não tem o Pai. João 14:6. Negar o Filho é, por consequência, negar acesso direto ao Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso sustentador. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé, de gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu, foi o que Tomé falou quando ele viu o Senhor Jesus em João 20:8. Segundo subtópico 2.2, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. Olha o que diz 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Então o amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu único Filho. João 3,16. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos dos filhos legítimos. Jesus, o verdadeiro Filho, nós filhos por adoção. 1 João 3,1. Esse amor é inquebrantável. Nenhum poder, nenhuma circunstância poderá nos separar desse amor, conforme Paulo explicita em Romanos 8, 38 e 39. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. João 16, 27. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Efésios 2, 4 e 5. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guardou e nos guarda até o fim. Aleluia! Graças a Deus. E 2.3, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então não precisamos ter medo. Nós não temos medo de Deus. Nós não temos medo da condenação, porque nós temos um Salvador. Em Cristo Jesus, a minha alma está protegida. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno. Cuidado com o inferno, cuidado com a condenação, com a perdição. Claro, você não tem Salvador. Graças a Deus eu tenho Salvador, eu confio no sacrifício do Senhor Jesus. Então eu sinto-me amado, protegido, abraçado, aceito em Cristo. Romanos 8,15. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Não, se desviar, perde, né? Então você tem que ficar firme na fé, no amor, em uma vida em comunhão com o Senhor. Porque o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo, remove o medo, o temor, que você desfruta a paz, você tem comunhão com Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Então, meu irmão, minha irmã, não tem que ter temor. Ora, clame o nome de Jesus. Peça para o santo sangue de Jesus lavar o seu espírito, a sua alma, a sua carne, e tenha paz no amor de Deus, a certeza da salvação, confiando nos méritos do Senhor Jesus, conquistados na cruz do Calvário. Resuminho teológico do tópico 2, resumo do tópico 2. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Olá, eu sou o professor Alberto e quero convidar você
para participar da 7ª caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. Eu quero que você vá comigo para o Cairo, a capital do Egito, visitarmos o grande museu novo que foi inaugurado no Cairo, onde tem artefatos egípcios da antiguidade egípcia, e vai ser muito bom ter você nessa caravana. Nós vamos visitar as grandes pirâmides, a Esfinge, vamos visitar a necrópole, vamos visitar o Rio Nilo, onde nós teremos a oportunidade de passear pelo Rio Nilo, jantar e ver um pouquinho da cultura egípcia. Eu quero levar você lá no bairro copta, cristão do Egito, onde, segundo a tradição, ficou a família sagrada, José, Maria e o Senhor Jesus. Quero caminhar com você a rota do Êxodo. Israel saindo da terra de Gósen, indo em direção ao Mar Vermelho e depois no deserto do Sinai. Eu quero que você tenha essa experiência, a rota do Êxodo. Vamos parar em Mara, indo para o grande Monte Horebe. Nós vamos subir juntos o Monte Horebe. Depois da meia-noite, vamos caminhar. Quando chegarmos lá no topo do Monte Horebe, onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, nós veremos o nascer do sol, uma vista maravilhosa, onde também agradeceremos a Deus por esse privilégio. Nós vamos descer e vamos para um resort no Mar Vermelho. E de lá nós vamos entrar no sul de Israel, na cidade de Eilat, e vamos ver o tabernáculo, um modelo de tabernáculo como foi revelado a Moisés. Vamos seguir para o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Eu quero mostrar isso para você. Nós vamos deitar nas águas do Mar Morto e vamos flutuar. Você vai poder passar aquela lama medicinal e nós vamos seguir a nossa viagem. Vamos visitar Massada, último baluarte da resistência judaica, onde tem ruínas do grande palácio do rei Herodes. Vamos visitar Qumran, onde foi descoberto os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, inclusive o rolo do profeta Isaías, com mais de 200 anos antes de Cristo, portanto 2.200 anos, uma descoberta extraordinária. Vamos visitar a cidade de Jericó, onde está lá o Monte da Tentação, a figueira de Zaqueu. Vamos também visitar a fonte de Eliseu, ali em Jericó. Nós vamos tomar juntos ali um suco de romã. Vai ser muito bom e eu quero que você faça parte, que você tenha essa vivência teológica, turista, mas também espiritual. Nós vamos seguir rumo ao Rio Jordão, o local do batismo. Vamos para o Mar da Galileia, passear de barco pelo Mar da Galileia, visitar Cafarnaum, visitar Taba, onde houve a multiplicação dos pães. Vamos visitar o Monte das Bem-aventuranças, o museu ali na Galileia, onde tem um barquinho recuperado de 2.000 anos atrás, para você ter uma ideia. E vamos também para a cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus. De Nazaré nós vamos para Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre do Senhor Jesus. Vamos avançar para o Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os mais de 400 profetas de Baal. Vamos para Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na Judéia, onde está a prisão de Paulo, onde foi a casa de Cornélio. E vamos para a cidade de Jope, onde Jonas quis fugir da presença de Deus, onde está a casa de Simão Curtidor, onde Pedro orou e curou Tabita. E de lá nós vamos então para a grande, linda cidade de Jerusalém, e lá nós visitaremos o Monte das Oliveiras, o Jardim do Horto, o Vale do Cedron. Vamos para a esplanada do templo, vamos para o Muro das Lamentações, vamos para o túmulo do rei Davi, para o cenáculo, para a fonte de Siloé. Vamos também para o tanque de Betesda. Vamos no Jardim do Horto celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Vai ser muito lindo. E de lá nós vamos para Belém, o local onde o Senhor Jesus nasceu, e no Campo dos Pastores. É uma viagem que você não pode perder. Apenas $4.990 americanos. Você pode dividir em várias vezes aqui na Renova Turismo. E você é o meu convidado. Venha comigo visitar a Terra Santa, 14 a 28 de novembro de 2027. Olha só, você tem tempo para se organizar, para você poder caminhar na Terra Santa comigo.
Egito e Israel, você pode dividir em várias vezes. Liga agora aí no telefone da Renova e diga assim: eu quero participar do grupo do professor Alberto. É a 7ª caravana e vai ser bênção. Eu espero por você. Eu quero que você tenha essa experiência extraordinária de caminhar na Terra Santa comigo. Um grande abraço. Liga aí está o telefone da Renova, mas ligue já para você poder garantir a sua participação. Terceiro tópico, a experiência do amor do Pai. 3.1. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é uma obra que o Espírito Santo faz, não é a religião. Não é a sua igreja, não é regras, não. É o Espírito Santo. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Olha o que diz a primeira epístola de João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então essa obediência prática, a Bíblia, a palavra que é a Bíblia. Não é conversa furada de púlpito, historinha, testemunho, experiencialismo pessoal. Estou falando a palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a evidência externa do amor interno e verdadeiro de Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é estabelecido, é fortalecido em nós. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, esse amor é fortalecido. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Porque cristianismo vive o que prega e prega o que vive. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Ser luz do mundo e sal da terra é estar sendo aperfeiçoado no amor. 3.2. O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor é, então, a base da fé cristã. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. E 3.3, fomos formados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são resposta a uma iniciativa incondicional do amor divino. Então Deus sempre age primeiro. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, no estado de pecado, em inimizade contra Deus, mas nós somos recebidos como filhos em Jesus. Na verdade, sinaliza que somente pela pessoa do Espírito Santo, só o Espírito Santo é que pode mudar o nosso coração. E aí nós conseguimos amar a Deus, nós conseguimos amar o nosso próximo e nós conseguimos amar até os nossos inimigos. Mas quem faz isso? A pessoa do Espírito Santo. Não é o ser humano. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura de cada cristão seja uma resposta agradecida a Deus por esse imerecido amor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Graças a Deus. Resumo do tópico 3. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Vamos para as considerações finais. A paternidade de Deus Pai é revelada de forma plena na ação da Santíssima Trindade. O Pai amou a humanidade e
estabeleceu um plano. O Filho se fez carne e executou o plano da redenção, derramando a sua vida na cruz do Calvário, sacrificando, expiando os nossos pecados. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai. Enviou o Espírito Santo para nos convencer dessa verdade, de que o plano do Pai é a verdade e que a execução desse plano é a verdade. É a pessoa do Espírito Santo que faz isso. Então o Pai envia o Filho, que concede o Espírito, estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo. Amamos porque fomos amados primeiro. E somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência, em plena comunhão. Portanto, nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Graças a Deus. Meus amados irmãos e amigos, se Deus nos permitir, lição de número 5, o Deus Filho. É a primeira lição do mês de fevereiro de 2026. E mais uma vez eu quero apresentar os meus livros a você. Adquira aí os nossos livros. Esse livro é o livro de História, o povo de Israel, uma perspectiva bíblica, história e pentecostal. Um livro aí disponível para você, mais de 300 páginas, e é uma grande bênção. O segundo livro, um livro mais árido, mais científico, que foi a minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro que tem mais de quase 200 páginas, um livro de quase 200 páginas. E o livro Geografia Bíblica, um livro muito bom para quem quer se aprofundar, quase 400 páginas, hein? Um livro muito bom. Primeiro ele fala da geografia histórica e a segunda parte da geografia física. Então esse material pedagógico fica à sua disposição, é só você entrar aí no site, né, ou no link do Mercado Livre, ou se você mora na região metropolitana de Campinas, vá até a STADEC, que esse material está disponível. O livro custa R$50 cada exemplar, mas tem o frete para quem for pedir no link do Mercado Livre. Compensação, o Mercado Livre você pode fazer até 6 vezes sem juros. Foi muito bom estar com vocês. Vocês tenham um abençoado crescimento espiritual. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.